Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Iório e eu trouxe hoje aqui esse desafio para você. Esse desafio ele parece bastante simples, que é a integral de raiz de tangente de x dx. Se você ainda não tentou, pausa agora esse vídeo e tenta esse desafio. Perde um tempinho você pensando em como resolver essa integral. Bom, espero que você tenha dado um tempinho. Eu vou começar aqui com algumas dicas. E ao longo desse processo, eu vou parar também, para que você possa tentar, a partir dessas dicas, chegar nessa resposta também. Existem algumas integrais no nosso curso de cálculo, que elas são integrais longas. Elas querem uma substituição, e depois a gente precisa fazer outra coisa, e depois mais alguma coisa. Essa é uma integral que ela requer isso. Então ela é uma integral que parece extremamente simples, e tudo que parece simples em matemática, extremamente simples em integral, são as mais difíceis. E essa não é uma que vai escapar dessa regra. Ela é bem difícil e vai dar bastante trabalho. Mas o que a gente aprende, né, nesse longo, né, do caminho, a gente pode usar para diversas outras integrais. Então, vale muito a pena você ver essa aula até o final. Então, vamos comigo. Chega de blá 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 e vamos comigo. Então, eu tenho aqui raiz de tangente de x dx. Bom, eu não tenho nada que eu possa fazer uma substituição simples a princípio, né? Porque a derivada de tangente é secante ao quadrado e não aparece nessa fórmula aqui em nenhuma situação. Além disso, eu não tenho outro item a não ser a raiz de tangente de x. O interessante que a gente já começa aqui a pensar é que quando você está derivando raiz, né? Eu colocar aqui a nossa canetinha. Quando você está derivando raiz de alguma coisa, né? A raiz automaticamente aparece de novo, né? Isso acontece por causa do tipo de expoente que a raiz tem, né? A raiz, na verdade, ela é uma potência, né? É uma potência meio, né? Potência aqui fracionária. E aí, a formulinha de derivar isso, né? A gente sabe que é fazendo assim, né? Cai o expoente e subtrai um do expoente aqui, meio menos 1. Então, a derivada de raiz acaba dando outra raiz, né? Por quê? Aqui embaixo eu vou ter 1 sobre 2, e aqui eu tenho agora menos meio, porque eu tenho metade e devo um inteiro, pago, ainda devo meio. Isso significa que esse x está para baixo, perfeito, elevado a meio, né? Quando você tem uma potência, né, que é negativa, é só você inverter o x aqui. E isso me dá 1 sobre 2 raiz de x. Então, na verdade, a raiz, a derivada dela também, né, se repete, só que se repete no denominador. Então, como normalmente a gente precisa de algo para fazer uma substituição simples, então a ideia de fazer uma derivada aqui, ou de observar uma derivada, ainda mais a derivada se repetindo a função original, é uma ideia muito poderosa. Então a primeira ideia, né, enfim, a sugestão que a gente dá aqui seria tipo fazer y igual a raiz de tangente, mudar de variável aqui. Tá? Eu vou começar com y igual a raiz de tangente de x. Porque eu escolhi y porque eu quis mesmo, né? Apenas por esse motivo. Então, quem é o dy? Se eu escolhi o y para ser essa raiz, a gente já viu que a derivada de raiz é 1 sobre 2 vezes a própria raiz, né? Repetindo. Só que aqui eu não tenho apenas raiz de x. Então eu preciso fazer a regrinha, né, da cadeia e multiplicar pela derivada de tangente também. Claro que essa derivada de tangente aparecer aqui é péssimo. Como não dá mais para derivar nada, a gente só multiplica por dx, né? Tangente de x, linha dx. Nós sabemos que a derivada de tangente ela é a secante ao quadrado, né? Vou colocar aqui no numerador, porque ela está no numerador, né? Produto de frações é assim. Essa parte aqui de cima, que é o numerador, e é a derivada, né? Só para que fique claro aqui registrado, a parte aqui é a derivada. Tá? Ela está em cima, né? Então multiplica pelo 1, e não tem nada embaixo, porque está sobre 1, multiplica pela raiz. Então essa parte aqui vai dar 2 pela raiz da tangente d de x. Bom,
É claro que eu não tenho nenhum desses termos aqui para fazer uma substituição, né? Eu precisaria ter alguém aqui multiplicando por d de x. Eu precisaria ter tudo isso que está aparecendo aqui multiplicando por d de x para fazer a substituição. Mas isso não impede que eu faça a minha substituição. É só eu passar esses termos todos para o lado de lá e retornar para y. Porque na hora que eu troco de x para y, nada no meu problema pode conter mais x. Acabou. Tem que ser tudo em função de y. Então aqui é possível, né? Nem sempre é, mas nesse caso é. Eu consigo deixar o dx de um lado, passar a duas raízes aqui, duas vezes a raiz que está dividindo, multiplicando, e a secante que está multiplicando, passo dividindo. Então isso vai ficar duas vezes a raiz de tangente, né? Ó, tangente de x aqui, multiplicado por dy, dividido, tudo isso pela secante ao quadrado. Um outro fato interessante é que a gente tem uma relação direta entre secante ao quadrado e exatamente a derivada, a tangente, né? Essa relação a gente obtém através dessa formulinha, né? A gente sabe que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é 1, e, portanto, se você pega essa relação e divide tudo por cosseno ao quadrado, divisão, né? Você vai obter a relação. O cosseno ao quadrado dividido pelo cosseno é 1. O seno ao quadrado, já separando aquela soma em duas frações, o seno ao quadrado pelo cosseno ao quadrado é a tangente ao quadrado. E o 1 dividido pelo cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado, né? Então a secante ao quadrado, ela é 1 mais tangente ao quadrado, tá? Então, abusando um pouquinho aqui do meu espaço, né? Vou puxar um pouquinho para cá, tá? Só para a gente poder separar aqui, ó. E aí, esse termo aqui, ó, subindo aqui, o d de x, o que ele vai me dar? Quem é raiz de tangente de x? Raiz de tangente é y. Então essa parte de cima virou 2y dy. E essa parte de baixo? Ué, a secante ao quadrado, eu acabei de falar que ela é tangente ao quadrado mais 1. Então essa parte aqui de baixo, vou botar em verde, né? Ó, ela é, separando aqui, tangente ao quadrado mais 1, ó, tá? E tangente ao quadrado é quem? Bom, se eu elevo ao quadrado y, né, aqui, nesse termo, se eu elevo ao quadrado, da y ao quadrado vai dar tangente, tá? Elevando ao quadrado aqui, os dois termos. Elevando ao quadrado aqui, tá? Potência, tá bom? Deixa eu até escrever isso um pouquinho melhor. O que eu fiz foi elevar ao quadrado, assim fica mais claro, né? Então, elevando ao quadrado, isso dá tangente de x, tá? Então, como eu tenho tangente ao quadrado, então dá y ao quadrado, né? Então, embaixo ficou y ao quadrado, que seria a tangente, ao quadrado, mais 1. Tá? Então, a minha substituição, no final das contas, né? Eu vou só anotá-la aqui para copiar. Ela foi y tangente de x, tá? Raiz, né? Essa substituição vai ser importante. E aí a gente fez o dx, né? Igual a 2y dy dividido por y à quarta mais 1. Tá bom? Então, vou copiar isso aqui para a gente usar futuramente. Tá? Vou adicionar. Vamos continuar agora para ver o que aconteceu. Bom, vou trazer aqui a minha imagem, né? Para cá, ó. Deixa eu colocá-la aqui para vocês verem. E aí, olha como o meu problema ficou agora, né? Meu problema saiu daquela integral, vou pegar minha caneta, daquela integral para a tangente, raiz da tangente aqui, ó, virou y, tá? E o dx virou tudo isso, 2y
dividido por y à quarta mais 1 dy. Então, fazendo isso aqui, essa continha, né, o que a gente tem é que a gente chegou agora na integral de 2y ao quadrado sobre y à quarta mais 1 dy. Tá? E aí a gente chega numa integral que, curiosamente, parece uma integral extremamente simples também. Então, se você tem ideia de como faz essa integral agora, dá uma pausa no vídeo agora e tenta resolver essa integral. Tá? E depois deixa aqui, né, nos comentários se você, a partir dessa integral, né, ou seja, eu já fiz a substituição inicial, você chegou numa resposta. Bom, espero que agora que você esteja aí, seja alguém que ou não sabe nem começar, ou que já tentou e conseguiu. E aí vai ver só como eu resolvi. A derivada dessa parte aqui de baixo, ela não dá a parte de cima, porque aqui é grau 4, vai cair o 4, vai dar grau 3. Então, a derivada dessa parte aqui de baixo não me ajuda, porque não resolve aqui essa parte de cima, tá? E eu não consigo, né, decompor o y à quarta mais 1, porque as raízes são todas complexas, né? Vai ser tudo mais ou menos raiz de i, né? Se a gente fizer a conta, vai dar raiz de 2, né, sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2i, menos raiz de 2 sobre 2i, enfim, números complexos que fogem ao escopo aqui do curso de cálculo, tá? E olhando para isso aqui, não tem muito para onde a gente possa correr, né? A única questão que eu poderia pensar aqui, né, em trabalhar é reduzir um pouco o grau do y, porque o y está em quarto grau aqui embaixo, e quando eu tenho um denominador que são termos de grau 2, sempre acontece de eu fazer uma substituição, sempre acontece de eu conseguir fazer uma substituição. Então esse grau 4 aqui embaixo está me atrapalhando muito. Então, uma primeira ideia, que não é simples de ter, tá? Não é simples de ter, não é uma coisa que você vai olhar e você vai ver, mas vai aparecer nesse tipo de questão e em outras questões, então serve como uma dica, eu preciso de algo aqui embaixo, ou que se fatore, em termos de grau menor, para eu poder fazer todo aquele esquema, né, de frações parciais, enfim, ou eu preciso de algo de grau 2, que eu consigo sempre arrumar um jeitinho de isso virar um arco, alguma coisa, de virar um arco tangente, um arco secante, de fazer uma substituição trigonométrica. Então, pensando nessa ideia, alguém, né, teve a brilhante ideia aqui, e nós vamos fazer isso, de dividir em cima e embaixo por y ao quadrado, tá? Felipe, foi você que pariu essa extrema ideia? Não, claro que não. Eu, resolvendo questões, cheguei nessa ideia baseada em outras ideias. Então não é eu que criei esse método, simplesmente eu usei coisas que eu vi em outras situações para essa situação e cheguei nessa conclusão. Então, dividindo por y ao quadrado, em cima e embaixo, ou seja, eu não altero a fração, esse termo vira 2, constante, tá? E esse termo eu já vou separar. Tá? Como eu vou dividir por y ao quadrado ambos os termos, isso eu já vou separar assim, ó, tá? Deixa eu também colocar aqui em cima para todo mundo acompanhar todo o processo aqui, tá? 2y ao quadrado sobre y ao quadrado. Tá vendo? Dividir em cima e embaixo, tá? Embaixo é uma soma, então a gente separa, né, o denominador para cada parcela da soma. Então, isso me faz com que a minha questão simplifique, e não é bem uma simplificação nesse momento, né? Para 2 dividido por, aí vamos lá, né? Esse termo corta com esse, morreu, não sobrou nada. Esse cortou com esse, morreu, mas sobrou 2. Então, aqui embaixo fica y ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado. E aí é muito curioso a gente chegar nesse termo aqui embaixo, porque ele parece uma soma envolvendo quadrados. Ele parece muito que eu estou fazendo um quadrado perfeito aqui, né? Está faltando só aquele termo aqui do meio. E aí, quando falta um termo do meio, a gente tem a tendência de completar o quadrado para ver o que acontece. Isso é normal. Como aqui é um termo ao quadrado, aqui é um outro termo ao quadrado,
O que está faltando para ser um quadrado perfeito, né? O que está faltando? Está faltando o termo do meio. Se eu tenho um a mais b ao quadrado, por exemplo, o que me dá? O a mais b ao quadrado, ele é o a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que ele tem um termo no meio aqui, né? Um termo misto aqui. Não sei se está aparecendo aí, ou eu estou aqui tampando, tá? Ele tem aqui um termo misto no meio. Está faltando, na verdade, um termo misto no meio, ali embaixo. Tá? Se aqui for menos, tá, gente? O que acontece, tem outra cor, é que aqui troca sinal só nesse, né? Os termos ao quadrado não trocam de sinal, tá? Então tá faltando só esse termo misto no meio. Então, esse termo misto, quem é nessa situação aqui, tá? Então, eu vou aqui pegar, vou copiar esse daqui para mim, né? Essa parte que eu cheguei aqui, ó, vou copiar. Vamos para a próxima página. Vou colocar ela aqui. E agora, a gente já sabe que esse cara, ó, é igualzinho a esse aqui. Ficou feio, né, com igual. Vou tirar aqui o igual. Pode ser tirando mesmo ali, né? Escondendo igual aqui mesmo. Pronto. Aí, ó. Agora, eu cheguei nesse cara e é um quadrado perfeito faltando um termo, né? Então posso ver que termo é esse. Qual é o primeiro termo ao quadrado ali? O primeiro termo, vou continuar na minha cor, o primeiro termo aqui é o y, né? E o segundo termo seria 1 sobre y. Quando eu elevo esses dois ao quadrado, ele vai me dar esse termo aqui, tá? Vamos olhar. Quando eu elevo esses dois termos ao quadrado, ele me dá y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, olha que curioso. Esse carinha aqui ao quadrado, ele me dá y ao quadrado. Esse termo mata com esse, ó. Dá 2. E esse termo é justamente o último lá. Então, isso, tirando uma constante 2, tirando um valor que é constante 2, eu vou colocar aqui no final, tá? 2. Esse termo aqui de baixo, ele é um quadrado perfeito tirando essa constante 2. E mais interessante que isso é que se eu pegasse esse cara de baixo aqui, ó, esse terminho de baixo, e derivar esse termo de baixo, tá? Deixa eu até colocar trocando de sinal primeiro, só para mostrar a diferença, tá? O que aconteceria se eu trocar de sinal, tá? O que acontece quando a gente troca de sinal? Só para registrar, a gente só vai trocar o sinal da constante, tá? Não vai mudar muita coisa, não. Vai continuar sendo o primeiro com o último, tá? Só alterando o valor da constante. Inclusive, se eu somo os dois, né, os dois quadrados perfeitos aqui, né, se eu somo esses dois quadrados, ainda cancela as constantes aqui, né, e dá exatamente o dobro desse cara. Né, o dobro porque são dois termos desse com dois termos desse, né? Então dá o dobro desse cara aqui, né? Podia botar um 4 aqui em cima, multiplicar por 2, fazer essa soma desses quadrados aqui, iria funcionar bem. Mas eu tenho mais uma curiosidade interessante, que é sobre esses termos no meio. Se a gente pega esses termos do meio e deriva, olha como as derivadas deles são interessantes, tá? Esse termo aqui no meio que eu estou botando ao quadrado. A derivada do primeiro é 1, tá? E esse termo é y a menos 1, tá? Y a menos 1, gente, né? 1 sobre y, que é y a menos 1, a gente deriva como se fosse uma regrinha, tá? Ficou fraquinha, né? Como se fosse a regrinha do expoente. Dá menos i1 sobre y ao quadrado, né? Porque cai o expoente, não é isso? Cai o expoente e o expoente subtrai 1, né? E aí fica y a menos 2, que é menos 1 sobre y ao quadrado. Então esse carinha do meio, quando eu derivo, ele dá justamente esse termo aqui. E o outro termo, quando eu derivo, esse outro termo aqui, ó, quando eu derivo, ele dá muito parecido com esse, só trocando o sinal.
ok? Eles dão exatamente a mesma coisa, só que agora, como aqui era menos 1 sobre y, a derivada dá menos menos 1 sobre y, né? Já que a derivada de y menos 1 dá menos 1 sobre y ao quadrado. Então aqui dá menos menos, vai dar mais. Se você soma esse termo aqui com esse termo aqui, nota que a diferença entre eles é apenas a constante do meio. Se você soma esses dois termos, faz a soma, esse carinha cancela com esse, e isso dá apenas 2. Então, vamos refletir sobre esse monte de álgebra que eu acabei de fazer, né? Esse termo aqui do meio, ele está quase um quadrado perfeito. Está faltando apenas uma constante para eu conseguir transformar ele num quadrado perfeito. E eu posso escolher se eu vou transformar ele num quadrado perfeito com mais ou com menos. Porque se eu escolho com mais, ele vai ser o quadrado perfeito, puxando o menos 2 do lado de cá para o lado de cá. Né? E aí ele vira um quadrado perfeito, tirando menos 2. Se eu escolher o de baixo, também dá um quadrado perfeito, só que puxando 2 para o lado de cá. E curiosamente a derivada desse termo aqui, que é o termo de baixo ao quadrado, né, que é o que deu origem ao termo de baixo ao quadrado, curiosamente a derivada de cada um deles é justamente esses termos que quando eu somo também somem o y, também dão 2. E esse 2 é exatamente o que está no expoente. O que eu estou querendo juntar as peças? Eu consigo fazer a parte de baixo da minha equação se transformar em alguma coisa que é quadrado, e na verdade, quando eu derivo, está em cima. Aparece em cima. Então eu consigo fazer com que a parte de baixo se transforme em alguma coisa que aparece justamente em cima. Então eu vou conseguir fazer uma substituição com esse termo. Então é justamente essa a minha primeira e principal ideia para continuar. Eu consigo fazer justamente essa separação. Então, olha aqui. Vou começar a fazer, né? Isso aqui foi só para a gente lembrar, né? As derivadas. Olha o que eu vou fazer com o termo de cima. Ó. O termo de cima, eu vou justamente lembrar que ele é 1 menos y ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado. Eu vou justamente pegar esse 2 e transformar ele nessa soma de 4 termos aqui. Um deles é 1 menos 1 sobre y ao quadrado, e o outro é 1 mais 1 sobre y ao quadrado. Isso aqui não dá 2? Tá? Isso aqui não dá 2? Os menos 1 sobre y ao quadrado e o mais 1 sobre y ao quadrado não somem? Isso não dá 1 mais 1, que é 2? E o de baixo? O de baixo eu não vou fazer nada ainda. Vou deixar como está. Agora, essa minha integral virou, na verdade, duas integrais. Porque eu vou separar uma dessas somas, 1 menos 1 sobre y ao quadrado, sobre a parte de baixo, e a outra numa outra integral. Por que eu vou separar duas? Porque cada uma das derivadas do termo de baixo me dá um numerador diferente. A derivada, se eu transformar a parte de baixo em mais, usando essa formulazinha, eu obtenho um denominador, um numerador. Se eu derivar essa parte de baixo aqui, transformando a parte de baixo nessa formulazinha, eu obtenho outro numerador. Então, como eu tenho dois numeradores aqui juntos, e é uma fração, eu posso separar em duas frações e, portanto, duas integrais. Então, ó, vamos copiar isso aqui. Então, esse carinha aqui, ó, tá? Eu vou copiar. Isso é o que eu estou fazendo agora, né? Vou copiar. E vou copiar essas ideias aqui de baixo para o próximo termo, né? Vou começar copiando essas duas aqui, que são as que eu vou usar agora, né? Vou tentar não copiar com o y ali, né? O y não aparecer. Vou tirar ele aqui. Ah, ele é uma imagem, né? Então não deve aparecer, provavelmente. Ficou ruim. Copiar aqui, ó. Beleza. Para lá.
E aí vamos para a próxima página, em que a gente tem esse termo aqui agora, que a gente chegou nele, né, com essa substituição. Ah, ficou o y mesmo, mas a gente tá dando uma encaixada aqui, ó. E aí, ó, fica tudo bonitinho. Não tá dando para dar encaixada aqui, tem que dar encaixada mais para cá. Vou deixar esse y aqui, tá, gente? Aí, sem nenhuma preocupação. Ó, é isso que eu tenho agora. E aí, olha como eu vou separar a minha integral em duas. Primeira integral, integral de 1 menos 1 sobre y ao quadrado, dividido por y ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado, tá? Essa vai ser uma integral, né? Eu vou fazer ela de y aqui bonitinho, e depois vou fazer a outra integral, que é 1 mais 1 sobre y ao quadrado, tá? Tudo isso por y ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado aqui embaixo. Não preciso desse parênteses, né? Tá? Y ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado aqui embaixo. dy. Tá bom? Então tem duas integrais agora para resolver. Tá? Vou copiar isso para a gente aqui. Vou copiar essa informação. E aí, o que eu tenho? Próxima página, né? Consegui que aquela integral virasse essa. Certo? E não posso esquecer aqui dessa minha substituição que eu vou fazer já já. Beleza. Agora que a minha integral virou esse termo e esse termo, né? Agora que a minha integral virou isso, eu vou usar essas duas relações aqui, ó. Essas duas relações. O que eu sei aqui por essa relação? Eu sei que o termo que eu preciso fazer, que é o y ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado, ele é justamente o y mais 1 ao quadrado menos 2, né? Passando 2 para o lado de cá para lá. E sei também, por essa outra relação, que o y ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado é o y menos 1 y ao quadrado, só que agora mais 2. Quando eu coloco menos aqui, né? Menos 2, ele vai para o outro lado como mais 2. Tá? Então, como a gente sabe, lá na página que está duas atrás, como a gente sabe dessa relação aqui, ó, vou puxar ela aqui, né? Eu copiei, se não copiei, a gente copia agora. Como a gente sabe dessa relação aqui, vou copiar. Agora é uma questão só da gente montar. Ó. Por quê? Agora eu penso, aqui embaixo eu tenho y ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado. Ó. Em cima eu tenho quem? 1 menos 1 sobre y ao quadrado. Tá? Eu tenho menos. Embaixo desse, eu tenho esse. Qual é que eu derivo? Qual é que eu derivo embaixo e dá justamente o menos? É quando eu tenho mais embaixo. Então, nessa minha primeira igualdade aqui, nessa minha primeira, tá? Olha só. Nessa minha primeira aqui, ó, tá? Integral, tá? Ficou aqui por fora, né? Mas ok. Nessa minha primeira integral, que eu vou chamar de A, eu vou usar qual relação? Eu vou usar a relação que casa a soma do termo de baixo, porque a derivada que tem soma dá a diferença que está em cima. Então, nessa primeira relação, nessa primeira integral AA, ó, olha quem eu uso. Eu uso a fórmula 1 menos 1 sobre y ao quadrado. A parte de baixo eu tenho duas opções para usar, é só essa, porque eu uso a de cima, porque a derivada desse termo aqui de dentro é justamente o que está em cima. Então eu uso a com mais. Eu uso y mais 1 sobre y, tá?
ao quadrado menos 2. Ok? E agora, na outra, né? Na outra aqui, ó, é a b, integral b aqui. Qual eu vou usar? Em cima é soma. Embaixo eu vou transformar num quadrado, mas eu vou usar a da diferença, tá? Eu vou usar essa de cá, ó. Eu posso escolher, então eu vou usar essa. Por que eu vou usar y menos 1 sobre y? Porque a derivada de y menos 1 sobre y é o mais, que é o que está em cima. Em cima é mais. Então embaixo a gente usa o menos aqui, tá? E aí a gente vai ter certinho, ó. Pam, 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 mais 2. Né? Se é menos dentro, é mais 2 fora. dy. Tá? E agora eu tenho essas duas integrais A e B para resolver. Eu já sei que a minha integral da tangente é essas duas integrais A e B para resolver. Vou copiar essas duas integrais aqui para a gente continuar. E vamos fazer cada uma delas. Né? Integral A, copiei. Integral B, tá? Copiei. Vamos seguir. Então eu sei que isso é A mais a integral B, tá? E sei, ó, que A é essa integral e que B é essa, tá? Não vou agora pegar B, né, porque não me importa com B, vou resolver uma de cada vez, tá? Bom, agora que eu sei que A é essa e eu vou começar a fazer A, o que eu tenho, né? Eu tenho justamente que se eu trocar de variável de novo, né, usando uma outra variável, chamar U, justamente dessa parte de dentro, né, eu criei forçosamente essa ideia, eu já sei que du dá justamente a parte de cima, que é 1 menos 1 sobre y ao quadrado. Isso foi já forçado, né? Então esse cara aqui de dentro eu troco para u, e esse cara aqui de cima, olha que milagre, virou totalmente du. Tá? Alguns de vocês já vão saber que essa integral deu du sobre u ao quadrado menos 1, menos 2, né? Desculpa. E que, portanto, aqui a gente consegue fazer através de frações parciais, porque dá para separar aqui embaixo numa soma como se fossem duas frações, né? Só a gente tirar a raiz aqui, separar, né? E fazer dessa maneira, frações parciais. Que é o que a gente vai fazer, né? O ao quadrado menos 2 pode ser entendido como produto de u menos raiz de 2 multiplicado por u mais raiz de 2, né? Pode fazer isso dessa maneira, né? Separando em duas frações aqui embaixo para a gente poder resolver. Ou seja, o 1 sobre, né, o ao quadrado menos 2 pode ser uma constante qualquer, né? Eu não vou usar A e B, porque A e B eu estou usando aqui para integral, né? Vou usar outras letras, né? Uma constante R sobre U mais raiz de 2 e uma constante S sobre U menos raiz de 2, né? Usando o método de frações parciais aqui, né? E aí, esse termo eu vou ter que multiplicar pelo outro, né? Para poder gerar esse denominador, que é um produto notável, e esse termo eu vou multiplicar pelo outro para gerar esse denominador aqui. Então, tirando a MMC desses termos, isso vai me gerar um sistema, né? Vai me gerar um sisteminha. Bom, o termo que tem U, aqui não tem U desse lado, né? Aqui é 1. Então aqui não tem U nenhum, né? Então o termo que tem U é R, que vai multiplicar aqui, vai ser RU, e SU. Então a gente sabe que R mais S é zero, porque não tem U do outro lado, não tem U nesse numerador. Se os denominadores são iguais, os numeradores têm que ser iguais. Então aqui não tem U, só tem uma constante, então o termo que tem U somado dá zero. Aqui eu tenho menos R raiz de 2, aqui eu tenho mais S raiz de 2, né? Então eu tenho R mais S, na verdade, menos R mais S, raiz de 2, dando 1. Então,
Aqui eu tenho menos, né? Menos R raiz de 2 mais S raiz de 2 sendo 1, tá? E aí, como desse sisteminha, né, a gente já monta que o S é igual a menos R, né? Ou que o S é igual a menos R, ou R é igual a menos S, tanto faz, a gente consegue aqui substituir, né, dentro dessa equação para que isso dê 2 vezes S, né? S 2 vezes aqui, né? O menos R é S, então isso substituindo aqui dá S raiz de 2 mais S raiz de 2, então 2 vezes, igual a 1, e aqui a gente tira o valor de S, né? Tá? Vou só puxar essas equações aqui para cima, tá? Para que a gente possa ver isso aqui melhor. Tirar essa parte aqui que não me importa. Puxar aqui para cima. Puxar esse sisteminha aqui todo para cima. Vou copiar não, vou puxar com uma seta mesmo. Tem que copiar. Então, R igual a menos S, tá? E aí, S raiz de 2 duas vezes é 1. E, portanto, S é, como é 2 raiz de 2, né? É 1 sobre 2 raiz de 2. Racionaliza aqui, né? Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Em cima vai dar raiz de 2, embaixo 4. Né? Então, é raiz de 2 sobre 4, já que é 2 raiz de 2. Raiz de 2 sobre 4. E aí o R também vai ser raiz de 2 sobre 4, só que com sinal de menos. Tá? Dessa maneira, a gente consegue transformar essa outra integral, que é a integral A, tá? Em duas integrais. Ambas com raiz de 2 sobre 4 aí, tá? Como constantes, né? Que a gente até pode colocar do lado de fora aqui, né? Só desfazer a integral. Raiz de 2 sobre 4, né? Como constante. O R é negativo, né? Então a primeira integral é menos 1 sobre U mais raiz de 2, du, tá? Coloquei já a raiz de 2 sobre 4 do lado de fora. E a outra integral é positiva, né? 1 sobre 1 menos raiz de 2 du. Tá? Beleza. Vou copiar. Tá? Isso aqui me importa. Isso aqui me interessa. Ó. O que, que me interessa? Me interessa isso. Me interessa isso. Me interessa isso. Para continuar. Vamos para a próxima página. E aqui, eu já sei que isso aqui é A mais B. Já sei que o valor de A é isso aqui. E já vi que o valor de A dá igual a isso aqui. Certo? A gente decompôs isso nisso. Perfeito? Bom, agora cada uma dessas integrais, como aqui embaixo é grau 1, né, é log direto. Então, tem raiz de 2 sobre 4 aqui, né? E aí tem duas integrais com log aqui direto. Tá? A primeira é menos log de u mais raiz de 2. E a segunda é o log positivo de u menos raiz de 2, tá? A gente sempre pode juntar esses logs numa só, porque a subtração de logs é uma divisão. Então, isso aqui é raiz de 2 sobre 4, né? E aí eu posso ter um log único, que seria o log de u menos raiz de 2, que é a positiva, então fica em cima, e a negativa é a potência que fica embaixo. Tá? Opa, vou aqui, escorregou, ficou feio.
tá? E aí a gente resolveu, descobriu aqui o valor de A, tá? Então a gente tem aqui, já completou um pedaço, que é o valor de A. Mas como aqui a gente está em U, e U depende de alguma coisa, e depois a gente tem que voltar lá para o X, porque originalmente era em X, vamos lembrar aqui quem era U, né? Quem foi a substituição de U que a gente fez aí, né? nesse problema. Se eu não copiei, ó, aqui, ó, vamos copiar agora, eu vou usar ela, tá? Então, a substituição de U que a gente fez foi essa, só para a gente saber quem é U. Então a gente consegue agora voltar para Y com tranquilidade, né? Por esse motivo, né, a gente sabe que o A vai se tornar raiz de 2 sobre 4 log de Y mais 1 sobre Y menos raiz de 2 sobre Y mais 1 sobre Y mais raiz de 2. Tá? Então, no final das contas, chegamos em Y, tá? Mas isso ainda não é a resposta, né? Porque nós fizemos lá no início uma outra substituição, tá? Uma outra substituição que foi em Y. Deixa eu ver se está aqui. Não, não é essa. Substituição em Y que a gente fez lá no início. Olha lá, foi essa aqui, ó. Tá? Então aqui a gente ainda tem que voltar. E aí eu vou só copiar aqui, né? Para a gente poder ir para a última página, que a gente agora matou quem é A, né? Vou só apagar. Esse aqui eu vou usar já já. Vou copiar essa imagem. E agora vamos voltar para a última página. Agora sim eu matei o valor de A. Então eu sei AB aqui, né? Isso é AB. E por fim o A deu isso. Só que agora a gente usa o fato que a gente sabe o valor de Y. E aí agora a gente conclui quanto é A, finalmente, né? Então A é raiz de 2 sobre 4 log. O Y é a raiz de tangente, né? Então raiz de tangente, tá? De x mais 1 sobre raiz de tangente de x menos raiz de 2 sobre raiz de tangente de x mais 1 sobre raiz de tangente de x mais raiz de 2. Então esse é o valor de A e é esse o valor que a gente tem aqui para essa primeira parte. Copiar aqui tudo, deixar copiadinho, está resolvido. Agora vamos para o valor de B. De novo, sabemos que isso aqui é AB, tá? Já temos o valor de A, agora vamos para o valor de B, que é esse. Né? Vamos seguir aqui, a partir daqui agora. Bom, agora eu vou fazer tudo o que eu fiz para A, né? Vou fazer uma substituição, vou chamar V, fazer em verde, vou chamar V de Y menos 1 sobre Y, porque eu já sei que dV, né? A gente já sabe que dV é justamente o termo que está em cima, 1 mais 1 sobre y ao quadrado, né? Aí eu botar mais bonitinho aqui, que está apertado. dV é 1 mais y, 1 sobre y ao quadrado, tá? Multiplicado aqui, em vez de dy, né? E aí vai virar dv aqui, automaticamente. Então esse termo daqui de dentro vai virar um v, né? Esse termo daqui vai virar o dv,
Portanto, essa integral vai ficar integral de dv sobre g ao quadrado mais 2. Só isso. Bom, muita gente já sabe que quando tem uma integral agora com mais, eu não posso usar aquilo que a gente usou no último, que é tentar, né, separar, porque, mais uma vez, essa fração aqui, né, essa parte de baixo, ela não dá, né, para fatorar em polinômios de grau 1 com termos em real, né, só em complexo. Se eu pudesse em complexo, eu tinha feito lá no início logo. Então, como é que a gente faz isso aqui? Bom, a gente faz por substituição na trigonométrica. E qual substituição a gente usa? Quando é mais, só tem uma que é possível usar, que é a substituição de secante. Porque o único termo que vira, né, um quadrado e tem mais é a formulazinha, né, da secante. A secante de alguém ao quadrado é tangente ao quadrado mais 1. Só que aqui é mais 2, Felipe. A gente vai separar esse 1 em 1 e 2? Não, não, é só esse termo aqui da frente ter 2 também, que é o põe em evidência os 2 e vira mais 1. Então a constante aqui ela nunca importa muito, porque eu faço o termo da frente ter exatamente aquele mesmo valor para quando eu colocar em evidência virar 1. Então, o que eu preciso? Né? Eu preciso que esse v ao quadrado, esse termo aqui da frente, ele na verdade seja 2 pela secante ao quadrado. Na verdade, desculpa, né? Tangente, né? Porque é a tangente mais 1 que dá secante. Então, só para estar claro, tangente ao quadrado. Tá? É isso que eu preciso. Então, para isso acontecer, o meu v ao quadrado tem que dar 2 tangente ao quadrado, e, portanto, o meu v ele tem que ser raiz de 2 tangente. Tá? E aí a gente escolhe uma outra variável, né? Θ. Tá? Dessa maneira, eu vou descobrir que o dv é raiz de 2 pela secante ao quadrado de θ, que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Tá? Dessa forma, eu consigo fazer a substituição, né? Os meus tetas aqui não estão nada bonitos, né? Vou tentar melhorar um pouquinho, só para ficar claro aí. Para você que me acompanha. Tá? Θ, θ, ó, θ, θ. E esse termo aqui de baixo vai virar, com essa substituição, né? O dv é raiz de 2 secante ao quadrado. Raiz a gente não deriva, é constante, né? Está multiplicando, não precisa. E aqui embaixo dá justamente 2 tangente ao quadrado, né? Vou botar esse 2 já em evidência. Vai dar tangente ao quadrado de θ mais 1. Tá vendo? Então o 2, ou a constante que aparecer aqui, não vai te interferir em nada, porque você pode colocar o 2 aqui em evidência e sempre conseguir o tangente ao quadrado mais 1, que é a secante ao quadrado mais 1, que é a secante, né, sem mais 1, só secante ao quadrado, que vai cortar com o termo lá de cima, tá vendo? Que vai cortar com esse termo aqui, ó. Tá? Então, fazendo mais um passo aí, né, para quem não acompanhou, ó, isso dá raiz de 2 sobre 2, né? Vou tirar já de dentro da integral. Nunca gosto de deixar as constantes multiplicando na integral. O que sobrou na integral é a secante ao quadrado, e o termo de baixo virou outra grande secante ao quadrado. Então essa integral, ó, curiosamente, só sobra a integral de dθ, né? Tá? É uma integral rápida de fazer, porque só sobra dθ, né? Ou seja, só aqui no finalzinho, ela é integral, vai dar θ, né? Pura. Porque é como se tivesse 1 aqui na frente, né? Derivada de θ é 1, então vai dar θ automático. E aí, quem é θ? Ué, tá aqui, né? Eu sei que tangente de θ, V é a raiz de 2 tangente de θ. Então, ó, por aqui mesmo, ó, eu já sei que raiz de 2 tangente de θ é V. E aí a tangente de θ é V sobre raiz de 2. O igual ficou feio aqui. É V sem raiz sobre raiz de 2. Então, quem é o θ?
o θ é inverter a tangente para o lado de lá, né? É o famoso arco tangente. Então, esse terminho aqui, né? Ele, na verdade, é raiz de 2, né? Sobre 2 aí, arco tangente de V sobre raiz de 2, tá? Vou colocar em outro lugar, porque a gente já está resolvendo aqui o B, né? Totalmente. Então, vou pegar, escrever um pouquinho melhor. Não deixa eu apagar esse aqui não, porque esse aqui está tudo bonitinho. Esse aqui de baixo, né? Vou puxar um pouquinho aqui de trás, né? E aí o meu igual aqui, ó, vai ser raiz de 2 sobre 2, arco tangente. Vou apagar esse 2 aí, tá muito grande. Aqui. Escrever de novo, né? Raiz de 2 sobre 2, θ. E agora sim, arco tangente de V sobre raiz de 2. Tá? E aí, eu sei que V é y menos 1 sobre y, tá? Que é o que eu vou colocar aqui. E assim eu vou descobrir quem é B, né? Porque aqui eu estou vindo com B, ó. B, B, B. B substituiu de novo, deu arco tangente de V aqui agora. Voltei para V e agora eu vou voltar para y, tá? Como está muito apertado, eu vou copiar isso aqui tudo para a gente ir para o próximo, né? E a partir daqui, né? Que vai ficar ruim, então vou apagar aqui primeiro. Depois fazer essa cópia e ela ficar boa. Agora sim. Vou copiar tudo isso aqui. Copio e vou copiar quem era V. Então vai. Tá? Copiar quem era V. E aí, a gente vai ter, próxima página, o AB aqui, né, que é o termo. Vamos saber que o B é esse termo aqui, né? Tá? Fizemos essa mudança de variável aqui, né? E aí nós chegamos nessa integral aqui. No final das contas, a integral que nós chegamos foi essa. Tá? Com essa mudança, deu essa integral. E aí, portanto, o meu B, né? Deu raiz de 2 sobre 2, arco tangente. Quem era V? Y menos 1 sobre Y, sobre raiz de 2. Tá? E aí a gente sabe quem é Y, né? Y originalmente, lá atrás. Deixa eu ver aqui. Não, não é esse. Originalmente, né? Lá atrás, o meu Y é bem não. Opa, aqui. Aqui sim. Tirar ele daqui. Ó, pronto. Originalmente, meu Y é isso. E, portanto, essa minha integral deu raiz de 2 sobre 2, arco tangente de raiz de tangente de x menos 1 sobre raiz de tangente de x. Vou apagar aqui, né? Para que fique bom. Vou, inclusive, apagar tudo isso para que caiba dentro aqui. Teve um pouquinho menor, né? Tangente de x. Tangente de x. Vai sair, agora vai. Menos 1 sobre raiz da tangente de x dividido por raiz de 2. Então esse é o B, concluímos, chegamos no final. Chegamos lá em x, né? Então esse é o B. Tá? Copiado. E aí,
última linha. Aqui, isso aqui é A mais B. E o A era isso aqui tudo, né? Isso aqui tudo é o A. Tá? Então, o A é isso tudo. E o B é isso tudo aí. Então, e aí tem a solução super simples da integral de raiz de tangente de x, né? Raiz de 2 sobre 4, log disso tudo, mais raiz de 2 sobre 4, arco tangente disso tudo. Tá bom? Bom, espero que você tenha chegado até aqui o final. Se você chegou, é porque você queria muito saber, né, e tentou descobrir a resposta de várias maneiras diferentes. Essa integral é uma daquelas que a gente precisa estar fazendo muito integral, né, para realizar sem olhar ela, sem ver ela de nenhum lugar. Tá? Tem que fazer muitas vezes. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você dá um like, né, compartilha. Deixa aqui, né, nos comentários tudo aquilo que você quer ver nos próximos vídeos. Tá? Com um grande abraço. Ótimos estudos!